A revolução quântica. A mudança de paradigma da física clássica para a mecânica quântica é tão imensa que não há como comparar uma coisa com a outra. São dois mundos completamente diferentes. Um salto de consciência do materialismo para a unificação com o todo. Por esta razão, a resistência é tão feroz ao entendimento do significado dos experimentos da mecânica quântica. Embora as pessoas estejam imersas num oceano de ondas eletromagnéticas, elas insistem em viver como se ele não existisse. E o impressionante é que os livros de física falam de ondas de matéria, referindo-se à descoberta de de Broglie. Todos os problemas que existem no mundo hoje são decorrentes da visão de mundo da física clássica. Se quisermos uma solução para esses problemas, é preciso mudar para uma visão quântica da realidade. Isso acontecerá mais cedo ou mais tarde, com mais ou menos sofrimento até lá. Está se tornando comum classificar aqueles que explicam o significado da mecânica quântica como misticismo quântico, no sentido de denegrir a imagem de quem fala e procurando classificar essas pessoas como não científicas, como se ciência só pudesse ser feita nos laboratórios oficiais. Qualquer pessoa que pesquise a realidade é um cientista. E quanto mais independente for, menos interferência terá na sua pesquisa. Já que criaram essa classificação, vamos usá-la. Do limão se faz a limonada. Assumiremos a denominação de místico quântico e continuaremos fazendo ciência. Um dia se entenderá que não existe diferença entre as várias dimensões da realidade. Apenas uma diferença de frequências, como uma estação de rádio. Até lá ainda se falará do mundo espiritual e do mundo material, quando na verdade é uma coisa só, apenas graduações de frequências. Uma consequência lógica de se entender que tudo é onda é que tudo é informação e que a informação está na onda. Até as revistas científicas já falam que a informação nunca se perde, mas as pessoas teimam em perguntar para quem divulga como que ela acredita nisso. E como já disse, os livros didáticos de física falam em ondas de matéria. Enfim, para mudar este estado de coisas é preciso que algumas pessoas se transformem em revolucionários quânticos, dedicando suas vidas à divulgação da mecânica quântica e seu significado. Deixar esse trabalho para apenas algumas pessoas é esperar que as coisas se modifiquem por si mesmas. Isso nunca irá acontecer. É preciso fazer acontecer. Estamos lançando um programa especial para a formação de revolucionários quânticos. As pessoas que serão multiplicadoras na mudança de paradigma que está em curso. O retrato do caos. Quando pensei pela primeira vez em fazer esse trabalho, tomei a precaução de não fazer cursos para evitar que dissessem que estou seguindo alguém. Da mesma maneira, decidi não participar de nenhuma instituição, sociedade, governo, partido político, empresa, sociedade secreta, grupo, etc. Este é um trabalho individual. Depois de todos esses milênios, a expansão da consciência da humanidade é mínima. Vejamos alguns dos problemas. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com $2 por dia. A cada 4 minutos uma mulher é mutilada genitalmente. Os suicídios oscilam entre 800 mil e 1 milhão. A manipulação é cada vez maior. Doenças, criminalidade, guetos, gangues, chacinas, seitas, extermínio, genocida, etc. Exploração econômica generalizada. Prostituição, tráfico de escravas, rituais de sacrifícios humanos, pedofilia, etc. Guerra sem fim, campos de concentração, inquisições, tortura sendo banalizada, etc. Distúrbios mentais em expansão. Sistema de transporte no limite da capacidade humana de sofrer. Crise econômico-financeira, endividamento generalizado, etc. Pode-se tentar o que se quiser para resolver esses problemas individualmente e não se encontrará solução. Não é tentando uma solução numa área específica que se conseguirá resolver qualquer coisa que seja. O que cria o problema é o paradigma existente, o sistema de crenças de uma sociedade. Isso é que perpetua o problema e faz com que fique cada vez maior. A realidade é criada pela mente das pessoas de uma sociedade. Existem as mais incríveis crenças sobre a realidade, como vocês podem ler nos livros de Joseph Campbell. Essas crenças criaram a sociedade humana, como é hoje. E isso continuará até que se entenda como é a realidade. Crenças são metáforas, mas não são vistas como metáforas e, sim, literalmente. Isto é, as pessoas acreditam que aquela história é real. Tem tribo que acha que o universo está nas costas de uma tartaruga. Pouco tempo atrás, quantas mulheres foram queimadas na fogueira por praticarem fitoterapia? Somente haverá evolução quando o que as pessoas acreditam for
baseado na realidade experimental, no que as pessoas experienciarem, pessoalmente. Sem isso, as pessoas continuarão acreditando em histórias. E como podemos ter uma experiência pessoal sobre a realidade? Pesquisando pessoalmente a realidade. A mente humana pode deduzir as leis e teorias científicas pesquisando sobre tudo que existe. Esse conhecimento adquirido desta forma é real, está baseado na realidade. A fronteira do conhecimento hoje está na mecânica quântica. As leis descobertas traduzem fielmente a realidade. 90% da nossa civilização está baseada na mecânica quântica, 30% da economia. Se a tirássemos da nossa vida, voltaríamos para a Idade Média. Experimente tirar da sua vida o telefone celular, o rádio, a televisão, o GPS, o computador, tudo o que é eletrônica, e entenderá o quanto esta civilização está construída em cima da mecânica quântica. A questão é, qual o significado dos resultados dos experimentos da mecânica quântica? Ela mostra a realidade? Se os produtos funcionam, é porque a teoria, os experimentos, a matemática funcionam. São reais. É assim que o universo é. Se seu celular funciona, então é preciso adequar todo o resto da vida ao significado do celular funcionar. As crenças têm de estar de acordo com o mundo real, tem de ser coerente. Não é possível a pessoa usar um celular e no resto da vida dela agir como se celular não existisse, ou como se as leis de física que fazem com que o celular funcione não existissem. Este é o problema. Isso é uma dissociação cognitiva. É absurdo usar toda a tecnologia quântica e levar a vida como se a mecânica quântica não existisse. É isso que está perpetuando todos os problemas. E os problemas aumentarão exponencialmente. Quem tiver dúvidas pode estudar a teoria da complexidade e a teoria do caos para entender para onde estamos indo. Portanto, a única maneira de sanar esta sociedade é através da expansão da consciência, para que as pessoas entendam como é a realidade. E essa expansão tem de se basear no entendimento da mecânica quântica, de como é o mundo real, de como é o universo realmente. Não nas histórias, mas no conhecimento direto da realidade. Para conseguir isso é preciso um número mínimo de pessoas que se dediquem integralmente a divulgar a mecânica quântica. Essa tem de ser a prioridade máxima da vida da pessoa. Tudo mais é secundário. Isto é um revolucionário quântico. Este é um trabalho para poucos, mas sempre foram poucos os que fizeram a humanidade avançar. A meta, o objetivo de todo ser deveria ser tornar-se um co-criador. Aquela pessoa que pensa, sente e cria o que quer, precisa, deseja. A pessoa totalmente autossuficiente, que não tem mais necessidade de nada. Por quê? Tem tudo o que precisa porque cria o que precisa. Tudo no universo é pura consciência. Essa é a realidade última. No fundo de qualquer coisa está o vácuo quântico, que é pura consciência. Uma única onda. Tudo que existe é uma única onda. Somos uma parte do todo, com a mesma capacidade potencial que o todo. A única diferença é ter consciência disso ou não. Quem se vê separado tem problemas. Quem se vê unificado superou tudo. Quem sente que Deus está longe tem problemas. Quem sente que é uno com Deus não tem problema. É simples, mas é a coisa mais difícil de encontrar nesse mundo, pessoas que já se tornaram co-criadores. Todo o ensinamento é para que as pessoas entendam isso e façam a própria transformação. Tudo que a ressonância harmônica pretende. É isso. Ela dá condições para que as pessoas alcancem esse nível o mais depressa possível. É por isso que transfere a consciência de um co-criador. Se a pessoa quiser, então o que a pessoa precisa fazer? Depois que o co-criador entrou, deve-se deixar o ego de lado e permitir que o co-criador crie a realidade. Quando isso acontece, toda a realidade da pessoa é transformada. E ela não tem mais necessidades não resolvidas. Ela tornou-se um co-criador. Também está deixando o todo atuar na sua vida inteiramente. Gandhi, Martin Luther King e Mandela tinham necessidade não suprida de alguma coisa? Essas são pessoas autorrealizadas. Deixaram o todo atuar completamente em suas vidas. Tudo isso está explicado numa única frase. Tudo o que pedirem, crendo que receberam, receberão. Pura mecânica quântica. Puro colapso da função de onda. Se acredita que recebeu verbo no passado, então receberá verbo no futuro. Basta crer 100% com 100% do seu ser. Por isso é preciso limpar o inconsciente, consciente de todas as crenças limitadoras. É por isso que nenhum ser chega a ser co-criador, sem passar por catarses e mais catarses, limpezas e mais limpezas, até
Que energia esteja totalmente limpa e vibrando em altíssima frequência. Então pode entrar em fase com o todo, o suficiente para fazer tudo o que eles fizeram. Nesse ponto todas as necessidades materiais, emocionais, estão resolvidas. A responsabilidade é de todos. Por que as pessoas sabotam o próprio crescimento? Na maior parte das vezes pela busca de aprovação dos demais. O que os outros pensarão? Se a pessoa está crescendo. Quando a pessoa cresce, ela sai da Matrix, esse mundo de ilusão, em que todos vivem. Ela enxerga a realidade nua e crua, e tem de se posicionar em relação a isso. Caso houvesse real crescimento, tudo isso mudaria em dias. Estamos há milênios e milênios na mesma. Cada um tem sua participação nisso. Quando uma pessoa aprova um crédito para uma pessoa que não tem como pagar, ela está criando mais problemas. Vejam a situação de toda a Europa. Isso foi criado pela atitude de dar crédito para quem não pode pagar. Bastaria que o crédito fosse recusado. Lembrando sempre que crédito é dívida. E isso foi feito para milhões e milhões de pessoas. Concordam que as pessoas que fizeram essa aprovação estavam na zona de conforto? Que optaram por deixar as coisas como estão e ir empurrando com a barriga? E no caso da ciência e profissões científicas? Hoje no mundo se finge que a ciência tem a resposta para tudo. Mesmo com Niels Bohr tendo dito que a física não estuda a realidade última. O resultado de se fingir que tudo está bem na ciência é o mundo que temos. Um estudante está numa aula e o professor fala uma coisa que o estudante sabe que não é verdade ou que não é a verdade toda. Que existem fenômenos não explicados pela ciência. O que ele faz? Nada, com raríssimas exceções. Alguém tomará uma posição. Fica-se quieto para tirar o diploma. Finge-se que a ciência sabe tudo e quando a pessoa tem uma necessidade grave, ela vai até um feiticeiro pedir uma magia para resolver o problema. O que existe de magia negra neste planeta é inacreditável. Como essas pessoas conseguem viver desta forma? Bastaria que o aluno dissesse para o professor que aquilo que ele está falando não é toda a descrição da verdade e que é preciso expandir o paradigma para incluir os fenômenos que estão sendo ocultados. Aliás, ocultismo só existe porque o conhecimento é ocultado da população. Se a ciência tratasse de tudo, não existiria ocultismo. Então temos dois mundos. Um em que as pessoas falam e agem, sabendo que a realidade não é só a matéria que percebemos, e outro, do paradigma social, onde tudo é matéria e materialismo. Desta forma, temos uma física materialista, uma química materialista, uma medicina materialista, uma engenharia materialista, uma sociologia materialista, uma economia materialista, uma política materialista, uma arqueologia materialista e assim por diante. Como pode um mundo assim sobreviver? Como pode uma civilização assim progredir? Não pode. E estamos vendo o resultado cada vez maior desta atitude de fingir que tudo que a ciência fala é a verdade absoluta. E os cientistas que ousam falar além disto são taxados de místicos, que é a pior ofensa que se pode fazer para um cientista, porque então ele não é mais considerado um cientista. A mudança do paradigma está na dependência das pessoas entenderem o que é a mecânica quântica. E para que isso aconteça é preciso que quem sabe explique para quem não sabe. Todos os livros e experimentos já estão feitos e novas aplicações surgem todos os dias, como podem ver nos sites de ciências. Só que a população não tem a menor ideia disto e continua vivendo no paradigma materialista. A questão é, o que as pessoas farão a respeito disto? Poeira no vento. Toda a interpretação do que foi falado ou escrito deve ser feita cuidadosamente. A própria palavra interpretar já mostra que é uma análise de um fato. Não é o fato em si, é uma projeção de quem está interpretando. É por essa razão que existe tanto disse que disse. E os fatos muitas vezes são absolutamente claros, mas as pessoas não querem ver o que está bem diante dos olhos delas. Sábado passado tomei conhecimento de que algumas pessoas acham que sou vegetariano. Qual a importância disto? Se como carne ou bebo ou fumo ou qualquer outra coisa. A única coisa que é importante em espiritualidade é o quanto se ajuda aos irmãos a evoluírem. O resto é detalhe que não importa, são plumas e paetês, coisas irrelevantes. Nos evangelhos isso está claramente dito e exemplificado. E não estou falando que como carne, nem que bebo, fumo ou qualquer outra coisa. Nem disse nem não disse, e como tiraram essa conclusão? Em nenhuma palestra isso foi dito. Num filme que vi recentemente, tem uma fala em que um rapaz
Já com certa vivência do que é a nossa sociedade, disse para outro que estava criando algo grande, mesmo que você seja um santo se não tiverem o que falar de você e inventarão para destruir o trabalho. Isso em se tratando de um negócio. Imaginem com relação à expansão da consciência. Vejam em que situação está a humanidade atualmente. Quantas guerras, quantos refugiados, quantos doentes, quantos passando fome, crianças de 4 anos sendo alvo de franco-atirador, mutilações de meninas para fins sexuais, etc. Um etc. sem fim. Na periferia de qualquer cidade, a miséria, a ignorância, a dor, a exploração, a violência, a manipulação, os estupros dentro das famílias são normais. É o dia a dia deles. Pergunte para qualquer assistente social ou psicóloga que trabalhe com as comunidades carentes e veja a resposta. Esse é o mundo real, essa é a realidade aqui no mundo. E qual a solução para isso? A expansão da consciência. Mudando a consciência dessas pessoas, tudo isso mudaria. Mas como a informação pode chegar nele se ninguém praticamente faz algo prático para isso? Quero deixar bem claro que o problema não está nas superficialidades da vida. Autossabotagem é uma coisa muito sutil. Pode parecer que a pessoa está fazendo coisas boas, mas na verdade está se sabotando. Leiam sobre a vida de George Bernard Shaw. Se a pessoa não come carne e não faz nada para seu próprio crescimento em todas as áreas, se não está trabalhando e crescendo, se não está ajudando os irmãos a crescerem sem parar, de que vale não comer carne? E se a saúde da pessoa está sendo comprometida por não comer carne, é tecnicamente um suicídio. Toda planta ou animal doa sua vida para a vida de outrem. Isso é uma doação sagrada. Da mesma forma que nós doamos nossa vida, trabalhando pelos irmãos. É um ciclo sagrado. Não é o ciclo da cadeia alimentar dos reptilianos. Não comer carne é uma questão pessoal da genética de cada um. Cada um sabe o que é melhor para si. Um dia no convento em que São Francisco de Assis vivia, mais ou menos meia-noite, ouviram gritos de um frade. Todos foram ver o que se passava. O frade gritava porque estava com fome. São Francisco de Assis mandou que dessem comida para ele. Cada um tem uma necessidade diferente. Lembram de que foi dito, não julgueis. Portanto, a questão é, o que faremos para melhorar este mundo? Sem ficar filosofando, sem papo furado de bar, etc. Mandala revolucionário quântico. Lançamos recentemente mais uma mandala, revolucionário quântico. Esta mandala é a dos apóstolos do fazer. As pessoas comprometidas integralmente com a mudança planetária para o bem, o amor, a fraternidade, a evolução e a ação. É preciso um número de pessoas que possam propiciar uma reação em cadeia para acelerar a mudança do planeta Terra. Estas pessoas devem estar totalmente comprometidas com a causa do bem. Não pode haver dúvida, vacilação, oscilação, medo, preguiça, zona de conforto, etc. É preciso confiar totalmente no todo e render-se a ele. Fazer o trabalho do todo custa tudo. Não tem como ser menos que isso. É por essa razão que é um trabalho para poucos. Podem ler nos evangelhos que um dia um moço rico chegou para o mestre e disse que tinha feito tudo o que a lei exigia. O mestre respondeu: vende tudo que tem e me segue. O moço ficou triste e foi embora. Essa é a questão. Ou a confiança é 100% ou não é. Ou se entrega. Tudo ou não é. Como dizia Shakespeare, ser ou não ser. A prioridade absoluta tem de ser o todo. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Quem entende isso não tem nenhum problema em dar tudo para o todo, e não está preocupado com o que vem ou não. Isso é irrelevante. Porém, o todo nunca se deixa vencer em generosidade. Quanto mais pessoas se engajarem no trabalho do todo, mais rapidamente os problemas serão resolvidos e este planeta terá paz. Primeiro passo para a solução de todos os outros problemas. A mandala está emanando uma frequência de ação. Pessoas do lado espiritual já estão agindo para ajudar no trabalho. Contamos com as pessoas do lado da terceira dimensão. Façamos a diferença, assumindo a centelha. Mecânica quântica é uma unanimidade. Todos são contra. Quase todos. De um lado temos os que não acreditam que a consciência permeia toda a realidade. Que tudo é consciência. Que a consciência é a base da realidade. Negam que o elétron tenha consciência. No experimento da dupla fenda com efeito retardado, o elétron já passou pela S-fenda S, e antes que ele demonstre se passou por uma ou por duas, fechamos ou abrimos uma das fendas. Ainda não sabemos se ele passou como onda duas fendas ou partícula uma fenda. Isso
Saberemos quando virmos se houve interferência construtiva, ondas, ou não houve, partícula. Pela S-franja S sabemos isso. Pois bem, antes que isso possa ser visto é possível fechar ou abrir outra fenda. Notem que o elétron já passou, já é passado e nós mudamos o obstáculo. E o que acontece? Ele se comporta de acordo com o novo estado das fendas, abertas ou fechadas. Entenderam? Ele já tinha passado. E nós mudamos isso. E ele se comporta de acordo com a mudança que nós fizemos. Mas ele já tinha passado. Se havia passado por uma fenda, teria o comportamento de partícula e nós abrimos as duas fendas depois que ele passou. E ele mostra o padrão de interferência de ondas. Só que ele já havia passado como partícula. Pergunta: ele sabe o que nós queremos ou não? Ele voltou atrás e passou de novo? De qualquer forma ele aparece como onda quando já tinha passado como partícula. Essa é a questão. E agora? Como explicar isso? Quando estamos no lado astral vemos que o elétron tem consciência. Isso está claro para quem está do lado espiritual da realidade, mas os físicos não fazem isso e se algum faz não conta para ninguém. Portanto, os físicos têm de explicar com a ciência do lado material. E como explicar esse comportamento do elétron? Se a pessoa não acredita que a consciência permeia a realidade, que é apenas um epifenômeno químico elétrico do cérebro que vivemos num mundo material apenas e que não existe espírito nem nada fora da matéria, ela vive num paradigma materialista. Esse é o paradigma científico atual. O materialismo reducionista. Acreditam que só existe a matéria. Bem, sobra sempre a questão da causa primeira. De onde surgiu a matéria? Do Big Bang? E de onde veio a energia que emanou o Big Bang? Tem de existir uma causa primeira. Não há como fugir disto, mas empurram a questão para debaixo do tapete. Com o paradigma materialista surge uma questão interessante. Se não existe mais nada que a matéria porque essas pessoas estão trabalhando e não estão assaltando bancos, para que trabalhar por um salário mínimo, ou seja que salário for, por que não ser um grande criminoso? O planeta está cheio deles, mas se é o materialismo a verdade, a maioria deveria ser de criminosos, já que não existe mais nada depois da morte. Nem consequências, nem causa e efeito, nem karma e etc. Se a consciência que todos os humanos têm é apenas um efeito químico, elétrico não tem como fugir da questão acima. Do outro lado temos os que não querem nem conversar sobre a mecânica quântica. E sem conversar não há possibilidade de se esclarecer um assunto e entendê-lo. Ignorar o assunto e não dialogar sobre ele só manterá todos na ignorância da realidade. Hoje temos já uma sociedade em que a mecânica quântica está em 90% de tudo que se usa e em 30% da economia. Usam-se celulares, GPS, rádio, TV, etc. E não se quer saber como isso pode funcionar. Sugiro a leitura do livro O Enigma Quântico. Encontros entre la física y la consciência, o secreto major guardado de la física contemporânea, de Bruce Rosenblum e Fred Kuttner, físicos. Eles contam que estavam dando um curso para leigos sobre mecânica quântica, e uma pessoa perguntou para que servia a mecânica quântica. Então, eles passaram 1 hora explicando como funciona toda a parafernália eletrônica desta sociedade. Portanto, todos usam a mecânica quântica e muitos não querem saber o que ela é. Qual o problema em entender isso? Todos são feitos de átomos, todos respiramos ar feito de átomos. Sentamos em cadeiras de átomos, comemos alimentos que são átomos. Vivemos um planeta feito de átomos e quando olhamos para a Lua, o Sol e as galáxias vemos tudo feito por átomos. Toda a realidade é feita de átomos. O cérebro de quem não acredita em mecânica quântica é feito de átomos. Todo o processamento químico elétrico do cérebro é um processo quântico. Vejam o trabalho de Stuart Hameroff sobre os microtúbulos nas sinapses. E mesmo a pessoa sendo feita de átomos ela não quer saber como funciona o átomo. Bem, não querer saber como funciona a realidade tem consequências. Lembram daquela pessoa que não sabia que crédito é dívida? Ela não entendia como é a realidade financeira do mundo e agora está endividada. Imagine a consequência de não saber como é a realidade última. Um pouquinho de cosmogonia. É interessante. Vejam o que é paradigma e o que é metáfora. Com metáforas dá para criar qualquer crença que se queira. É importante entender como funciona a mente humana, senão a gente acaba fazendo dívida pensando que é crédito. Existe uma tribo que acredita que a Terra esteja em cima de uma tartaruga gigante.
Quando perguntaram para essas pessoas sobre o que estaria essa tartaruga gigante, ela respondeu: sobre outra tartaruga, lógico. E assim sucessivamente. Ad infinitum. Acredito que estão rindo dessa história e achando incrível acreditar nisso. Pois bem, essa história, metáfora, é tão boa quanto qualquer outra, para explicar como é o universo. São metáforas. Não é a realidade. Uma grande parte da humanidade atual acredita que a Terra é um planeta que gira no espaço em volta do Sol. Já queimaram pessoas por acreditar nisso, e que o Sol gira em torno de outro centro e assim por diante. Então Einstein veio e disse que o espaço era curvo. O contínuo espaço-tempo é curvo. A Terra desliza nesse contínuo espaço-tempo. Em 1919 fizeram uma experiência para ver se isso era real. Se o espaço é curvo, a luz que vem de uma estrela distante e que está num determinado momento atrás do Sol fará uma curva para chegar até nós. Isso foi testado no eclipse de 1919 e os cientistas foram até Natal, RN, para verificar isso, e confirmaram que o espaço é curvo. Pois bem, agora acreditamos que o espaço é curvo e que estamos rolando nele. Agora a questão é o que é o contínuo espaço-tempo, de que ele é feito, e então caímos na mesma situação da discussão sobre a mecânica quântica. Qual é a base da realidade? O que é a realidade última? Tudo que nossos sentidos percebem é uma manifestação do que? O que está por trás de tudo isso? Portanto, qualquer metáfora é boa para explicar o universo, mas é apenas uma metáfora. Alguns anos atrás, quando foi lançada a nova trilogia de Star Wars, 2 atores foram até a Praça da Sé vestidos de Jedi e começaram a pregar sobre a força, o conceito que está por trás da história de Star Wars. Imediatamente começaram a receber contribuições em dinheiro para a nova religião baseada na força. Num censo feito no Austrália anos atrás, 70 mil australianos se declararam da religião Jedi. Tem também aquela história do Deus Rambo lá daquela ilha do Pacífico. E assim por diante. Leiam As Máscaras de Deus, de Joseph Campbell. Indispensável. Portanto, qualquer metáfora serve. Só que o conhecimento avança, e a humanidade evolui, e somos compelidos a entender a realidade. Queiramos ou não. Esse é um imperativo evolucionário. Ou uma sociedade evolui e entende a realidade última ou desaparece. É simples. Hiroshima e Nagasaki estão aí para mostrar as consequências de não se entender a realidade, ou não se aceitar. Manifesto quântico. A mudança de paradigma nunca foi tão necessária como agora. Todos os indicadores mostram a decadência e o extremo perigo em que se encontra a humanidade, correndo o risco de voltar à barbárie de tempos atrás. Somente uma mudança radical na visão de mundo pode salvar a humanidade. No momento ela está num estado letárgico, como o sono da morte, antes do último suspiro. A acomodação das pessoas é praticamente a norma. A zona de conforto está lotada. O entorpecimento da consciência. No que diz respeito ao sofrimento de bilhões de pessoas passando fome, na miséria, doentes mental e fisicamente em condições subhumanas de existência, o abuso de meninas sendo submetidas à mutilação genital, a exploração dos escravos, os rituais de sacrifícios humanos, a crise econômica financeira que se aprofunda, meios de transportes que causam sofrimento, as guerras sem fim, a exploração do homem pelo homem, a banalização da tortura, a crueldade refinada, armas de destruição automatizadas em que o homem não entra mais em batalha, ele apenas aperta botões, etc. A lista não tem fim. Tudo isso e muito mais é fruto de um paradigma materialista, cartesiano e reducionista. Esta visão de mundo em que o todo não existe e que somente a matéria é o que importa é que trouxe esses resultados preliminares. A situação atual não é o fim do processo. É o início do fim caso a humanidade não resolva reagir e mudar de consciência. A única coisa que pode reverter esse quadro é a mudança de consciência, expandi-la, para integrar o todo na vida diária de cada um, aceitar a centelha divina dentro de si e mudar toda a vida na Terra para que a civilização viva de acordo com esta verdade. Tudo terá de mudar para que a humanidade tenha futuro. Isso implica sair da zona de conforto e agir, ler, estudar e trabalhar, assumir a centelha divina que está dentro de cada um e viver de acordo com ela. O que é a centelha divina? É o próprio Criador, o todo, a fonte, tudo o que existe. E como o todo é? Ele é puro amor, consciente e inteligente, onisciente, onipotente e onipresente. Mas a sua essência é amor.
é incondicional. Ele distribui amor incondicionalmente por toda a criação. Melhor seria dizer, por toda a sua emanação. Criação dá uma ideia de separação e isso é que levou a esta situação calamitosa em que se encontra a humanidade. A ideia de um Deus separado do homem levou a todas as guerras religiosas em seu nome, porque assim é possível matar outro ser humano, já que Deus não está dentro dele. Deus derrama amor por toda a humanidade o tempo todo, caso contrário, a humanidade deixaria de existir num segundo. Deus colapsa a função de onda da humanidade o tempo todo. Tudo isso pode ser falado de forma teológica. Prefiro falar de forma científica para ver se isso muda a situação atual. Deus não pode ser entendido. Como pode a parte entender o todo? O todo é maior que a soma das partes. O que podemos fazer é sentir o máximo que pudermos o amor de Deus, o amor do todo. Essa percepção do amor do todo irá aumentar cada vez mais na medida em que aumentar a nossa capacidade de amar. Isso depende do estado da nossa consciência. Quanto mais ela expandir, mais será capaz de amar incondicionalmente. Imaginar que a solução de tudo isso acontecerá espontaneamente e sem esforço da humanidade é uma ilusão extremamente perigosa. As consequências afetarão todos sem distinção, de um jeito ou de outro. Todos estão colapsando a situação atual e colherão os frutos que plantaram. A única saída é a aceitação do lado espiritual da realidade e mudar a forma com que a Terra é administrada para incorporar a nova visão de mundo. Achar que não é preciso agir para mudar isso é pura ilusão. Não acontecerá nenhum milagre para salvar a humanidade. Toda a informação que é preciso já está sendo recebida para a mudança de paradigma e o que vem acontecendo? Praticamente nada. A maioria absoluta está se remoendo e se debatendo com a consciência expandida que estão recebendo. Não sabem o que fazer com ela já que estão aferrados ao materialismo e os que têm conhecimento de espiritualidade precisam entender que é preciso agir para mudar esse estado de coisas. E a única solução é a mudança de consciência. Só isso. Que os humanos entendam que o todo existe e vivam de acordo com a centelha divina, a parte do todo dentro de si. Continuar na zona de conforto com preocupações materiais de como melhorar as condições materiais da existência só aumentará os problemas. Lembram que onde se põe o foco aquilo aumenta? Quanto mais preocupação com um problema maior ele se tornará. Todas as questões materiais poderiam ser resolvidas rapidamente se o foco das pessoas estivesse no todo. Tudo mais viria por acréscimo, mas isso não é entendido porque as pessoas não entendem o todo, não sentem como ele. Repito, o todo não pode ser entendido, ele tem de ser sentido. Tudo que a mecânica quântica descobriu leva à comprovação da existência do todo. Todos os experimentos mostram que a consciência permeia toda a realidade. Não há nada que não seja consciência e que não tenha consciência. Tudo é apenas uma organização de uma única consciência, energia que é tudo que existe. Esta energia se manifesta de infinitas maneiras e formas, podendo mudar a sua própria vontade. Mantém certas leis e constantes físicas para que suas emanações possam evoluir em conhecimento e sentimento. Isso significa manter inúmeros universos e dimensões que possam acomodar os seres em evolução. Como todos os seres têm livre-arbítrio, eles podem polarizar a energia de forma negativa e tem de haver dimensões com seres negativos, que escolheram contrariar as intenções do todo. É uma perda de tempo, mas eles são livres para serem assim. É evidente que tudo tem um preço e ir contra a essência do universo traz horríveis consequências para quem age assim. É por isso que existe a eterna luta do bem contra o mal devido ao livre-arbítrio dos seres com ego distorcido. Todo manifesto conclama a ação. Divulgar os experimentos da mecânica quântica e seu significado é a coisa mais importante que existe hoje para se fazer. Não há nada mais prioritário que isso. As consequências da visão de mundo dominante hoje podem ser vistas nos noticiários e na vida diária das pessoas. É preciso mudar essa visão de mundo imediatamente. Não se pode perder um segundo com coisas secundárias e irrelevantes. Todos os experimentos mostram que existe uma realidade profunda que dá origem ao universo que vivemos. Que a física não queira estudar essa realidade é uma escolha dos físicos, mas isso não exime os humanos de pensarem por si mesmos e tirarem as conclusões. Ignorar essa realidade última é um erro gigantesco. A energia nunca desaparece e a consciência de cada pessoa é energia.
Ela nunca desaparece e irá para dimensões de acordo com o seu conteúdo. Isso é eletromagnetismo. Não há punição. Há atração pura e simples. Todo ser vai para a dimensão que é correspondente à sua energia. Não há como escapar disto. E toda informação permanece para sempre. Todo débito tem de ser compensado com crédito. As regras que regem o universo são simples, mas os humanos resistem de todas as formas a aceitá-las. Quando se fala de mecânica quântica para alguém e essa pessoa nunca mais fala conosco ou se torna inimigo, o que significa isso? O que fizemos de errado mostrando como funciona o universo? Estamos falando de física, mas a pessoa sabe até onde o experimento chegará e não aceita o todo. Essa é a questão pura e simples. Agora, se uma humanidade não aceita o todo, qual o destino desta humanidade? Se alguém rejeita a própria essência, que futuro pode ter? Como se classifica um doente mental? O protocolo não é classificar de acordo com a fuga da realidade que esta pessoa faz, e quanto mais longe da realidade mais doente é? Então, como classificamos esta humanidade? São pouquíssimos os que estão vivendo na realidade. Os demais vivem numa matrix que dita tudo o que devem pensar, sentir, fazer, experimentar, etc. Acontece que a maioria absoluta não tem ideia do tamanho do poço sem fundo em que está afundando. Na década de 20 foi a mesma coisa até que chegou o dia em que a bolha estourou e começou a Grande Depressão. Quem atinou para o que estava acontecendo? Os exemplos são inúmeros. A festa continua até que percebem que o Titanic está adernando e aí é tarde. Estes exemplos são brincadeira de criança. Para o que estamos vivendo agora. Numa era globalizada não há lugar para fugir. Ou a humanidade dá um salto acima ou cairá na barbárie. E para dar esse salto basta admitir que o todo existe e que o todo é puro amor. Não esse amor humano que foi banalizado na face da terra. O amor do todo que faz o sol nascer para todos o tempo todo, não importando o que acontece. Por isso é um Deus incompreensível para os humanos. Um Deus que ama incondicionalmente não é admissível para os humanos. E que ama eternamente e que dá infinitas chances de recomeçar e que recompensa qualquer ato bom 100 vezes mais. E isso é uma metáfora. Deus não se deixa vencer em generosidade. Experimentem como Deus ama incondicionalmente a humanidade e resolveu colocar forma humana na ideia de Deus. Nasceu assim o conceito de um Deus que tem ódio, ciúmes, é vingativo, etc. Um Deus com todas as características humanas. Esse tipo de Deus é assimilável, pois é humano. Desta forma podem-se fazer guerras contra outros humanos que tenham deuses diferentes dos nossos. Isso foi sempre assim. Desde o início a humanidade acreditou em milhares de deuses diferentes sem atentar que eram apenas seres humanos com maior capacidade tecnológica. Essa é uma longa história que não cabe aqui. Toda a resistência que existe para que os humanos aceitem a mecânica quântica está baseada nesta questão. Deus, esse é o pomo da discórdia, como sempre. Esquecem que Deus é amor e que é possível contatar com Ele diretamente através da centelha divina que está dentro de cada um. Isso tem de ser sentido, não dá para achar isso em laboratório. Como dizem os taoístas, o tão tem de ser vivido, não dá para explicá-lo. Desta forma, a resistência a dar o salto de consciência para sentir o amor de Deus é feroz. A mudança em nossa sociedade seria extrema, pois estamos no outro lado da moeda. Estamos numa sociedade contra Deus, contra o todo. Parece o contrário, mas os fatos provam o contrário. Como numa sociedade que supostamente acredita em Deus, podemos ter mais de 1 bilhão de pessoas passando fome, ganhando $2 por dia? A lista das mazelas humanas é infinita. Assim, fica claro para quem tem olhos porque as pessoas reagem da forma que reagem quando se fala em mecânica quântica. Porque é preciso mudar tudo para incorporar as descobertas feitas há mais de um século. E quando falo mudar tudo é tudo. Tudo que existe está baseado num paradigma materialista. Leiam os livros usados nas universidades. Não há lugar neles para Deus. E isso pode durar quanto? Roma durou 700 anos, mas virou pó. Estamos com quantos anos nessa era moderna? Mais ou menos 500 anos. E já chegamos ao limite. É claro, com computadores tudo é mais rápido. Porém, computadores são baseados em que física? Mecânica quântica. Para isso ela serve para construir todo tipo de parafernália eletrônica. Mas o significado dela tem de ser ignorado para que tudo continue como está ou que vá de mal a pior.
Quem acha que a humanidade já chegou ao fundo do poço está muito enganado. O poço é muito fundo e não precisa muito mais para se abrir. Com certeza já estão achando que estou sendo pessimista. Pelo contrário, é por acreditar que tem solução que trabalhamos, mas esta solução tem de ser coletiva. É preciso um número mínimo de pessoas para divulgar a mecânica quântica independentemente da reação das pessoas. Se fosse fácil já teria sido feito. É um desafio monumental fazer isso e essa é a graça de enfrentar a maioria. Uma nova geração está nascendo. Algumas dessas crianças já estão aqui. A conexão dessas crianças com a verdade do todo é tão grande que, mesmo quando estiverem encarnadas e esquecerem de onde vieram, elas permanecerão firmes e entenderão a mecânica quântica. Elas mudarão o planeta. Mas para isso é preciso que essas crianças encontrem um meio adequado para evoluírem. Elas precisam saber o que é a mecânica quântica desde crianças, desde bebês. Elas têm de ouvir falar disto, ter material à disposição para estudar e com quem conversar. Daqui a 3 gerações a humanidade mudou. Só que esse trabalho tem de começar agora. Temos de propiciar os meios para que elas aprendam antes de entrar nas escolas convencionais. É preciso que os pais que entenderam a mecânica quântica se disponham a passar isso para os filhos. Não importando como os filhos serão vistos pelos colegas. Essa primeira geração que está nascendo é que dará início à revolução quântica. Livros, DVDs e toda espécie de mídia precisa estar à disposição delas para que assimilem o conhecimento de como funciona o universo, antes da lavagem cerebral materialista. Isto é da maior urgência. Todo o apoio e suporte necessário estão sendo dados pelas instâncias superiores do universo. Cabe aos encarnados fazerem sua parte. Ninguém deve esperar que o outro faça. Cada um tem uma função e uma missão. E tudo isso tem um preço a ser pago. Quem pega no arado e olha para trás não é digno do trabalho. Muitos se comprometem a fazer o trabalho quando estão do lado espiritual, mas quando encarnam esquecem o que prometeram e perdem uma encarnação. É por isso que demora tanto para a humanidade avançar centímetros. Um século depois e não se pode falar de mecânica quântica que se perde uma amizade ou se ganha um inimigo. E isso quando cada vez mais se tem produtos no mercado usando a tecnologia da advinda dela. Essa dicotomia não pode durar eternamente. Não é possível usar a tecnologia e não mudar filosoficamente. Hoje se discute que nem todos podem ter a tecnologia nuclear. Pois é, essa é a questão que estamos tratando aqui. O uso da tecnologia quântica sem a aceitação do seu significa gera esse tipo de situação. Qualquer físico pode entender essa tecnologia e fazer o que quiser com ela. E quando isso fica de conhecimento de todos, o que teremos como resultado? Guerras nucleares. Pois quanto tempo precisa para que muita gente tenha acesso e use? A humanidade usa o que tem na mão. Esse é o problema de usar a tecnologia sem o conhecimento espiritual que possa limitar o seu uso indevido. Não há freio espiritual, porque não há consciência do que significa o átomo. Apenas sabe-se como pode ser usado como arma, mas quem é o átomo? Então ficamos na seguinte situação: uma pessoa que tem capacidade econômica de ter celular, rádio, TV, GPS, tablets, etc. tem tudo isso, e quem tem capacidade de construir um artefato nuclear também faz. Todos estão na mesma situação filosófica. É apenas uma questão de capacidade econômica financeira. Tudo isso são parafernálias eletrônicas, brinquedinhos, uns mais caros e outros mais baratos. E os humanos gostam muito de brincar de guerra. Aquela coisa de território, do cérebro reptiliano. Uma civilização dominada pelo cérebro reptiliano só pode terminar de um jeito: na própria extinção. E não se pense que as civilizações podem cair e nascer de novo. Tudo tem um limite. Uma coisa é uma guerra de 2000 anos atrás com espadas, lanças, etc. E outra é com conhecimento de como o átomo funciona e pode ser usado como arma. Agora não há volta. Ou se evoluir ou é o fim. E quando digo que é o fim de tudo para sempre. Não pensem que dá para refazer tudo, porque não dá. Há 6.000 anos a Suméria apareceu pronta com toda a infraestrutura social que temos hoje. A mesma coisa. E segundo a história, apareceu do nada, com tudo funcionando como hoje. Só a tecnologia era diferente. E acham que isso veio do nada. Essa é outra longa história. Hoje não sobraria ninguém apto a reconstruir uma civilização destruída globalmente. Só a barbárie sobraria.
Quem acha o contrário é porque ainda está na visão romântica da vida. O tempo urge. É preciso começar agora a preparar o terreno para que essas crianças encontrem um terreno fértil para germinarem. Essas crianças já estão prontas. Basta olhar nos olhos de um bebê de 2 anos e se vê isso. O progresso delas não pode ser atrasado por causa dos interesses imediatistas dos pais. O compromisso com essas crianças é sagrado. Elas vieram salvar o planeta e a humanidade. Quantas pessoas estão dispostas a dar sua vida pela evolução desta humanidade? Dar a vida pelo todo? Sem medir o que faz, sem medir o quanto ajuda, sem medir o quanto gasta de tempo e dinheiro. Sem olhar para trás. Com quantas pessoas o todo pode contar neste planeta? Com quantas pessoas que deixem o ego de lado e trabalhem pelo todo sem reclamar, sem choramingar, sem lamentação, sem dar desculpas, etc. O todo está esperando a resposta de cada um.